tudo acontece muito rápido ali, depois no ser humano ele também demora para acontecer, quando tá mais velho. Agora com tecnologia é o contrário, era tudo muito lento, levou milhares de anos para um ser humano conseguir afiar uma pedra, e outros milhares para afiar outro lado, para ver que era melhor. E hoje em dia a tecnologia vai se acelerando, ele fala, olha, a gente tá numa escalada de evolução, e ele fala muito da lei de Moore lá, e a lei de Moore não consegue mais acompanhar, chegaremos em um outro paradigma, que vai ser cada vez mais rápido. E no episódio que a gente gravou sobre o ChatGPT, a gente tinha aqui o Eduardo Ibrahim, ele falando, olha, IA tá dobrando na média a cada 3,8 meses. Eu falei, caramba, a gente tá criando Deus em termos de conhecimento. Bruno Porque daqui começou a pouco... fazer conta loucamente no meio do podcast. porque eu fiz a conta com a lei de Moore, falando, em 5 anos, multiplica por 10 mais ou menos a lei de Moore. Em 5 anos a IA multiplica por 60 mil, era algo assim. É bizarro. Mas existe uma complexidade aí, porque tem vários tipos de IA, né? O que a gente está falando aqui é muito da IA generativa, que é o ChatGPT. Sim. A IA, que é a IA que vem antes disso, tem vários tipos de IA, tem a IA descritiva, tem a machine learning, tem várias ramificações, vários tipos de algoritmo. Isso já está com a gente sendo aplicado há 10 anos, pelo menos, em alta escala. Já existe desde meados do século passado. A diferença agora é que até final do ano passado você tinha que programar para utilizar a IA, e agora você conversa com ela. Isso deu uma explosão. Então é dessa IA que a gente está falando. Mas se você pegar as IAs que estão por detrás do que a gente usa, elas já estavam evoluindo rapidamente também, elas só não estavam na mão das pessoas. É que a gente não tinha acesso para conversar com elas diretamente. Isso, uma interface. Eu falo que é IA 2.0, né? Então, se você pegar o web, era o web 1.0, porque as empresas programavam os sites e as pessoas usavam como segundo, né? Ou seja, secundário, usuário secundário. A partir das redes sociais e dos blogs, a gente começa com a web 2.0, porque as pessoas começam a publicar diretamente. E isso que deu a explosão na internet. Eu digo que agora a gente está vivendo a IA 2.0, porque ela passou para a mão das pessoas, e quando a IA começar a realmente turbinar as máquinas, o mundo 3D, ela tira das telas o 2D para o 3D, e a gente começa a ter uma experiência 3D, tridimensional, com inteligência ao nosso redor. Isso que você falou me lembrou o comentário que eu ia fazer sobre a explanação do Walter. Porque eu vi um programador falando que a linguagem de programação mais importante que existe hoje é o inglês. O ChatGPT mudou as coisas, né? Mais Java, não sei o quê. É conversação. É o inglês, é o engenheiro de prompt dando as ordens lá em inglês, ou em português, né? Mas é que o inglês é mais utilizado. Ele falava em inglês, né? Ele falando, é assim que você vai programar hoje em dia. Então, esse termo engenheiro de prompt que o pessoal, né, disseminou é um termo errado. É mesmo? A minha opinião porque todo mundo devia ser uma funcionalidade básica, né? Não é engenharia de prompt. Todo mundo tem que aprender a perguntar. O Kevin Kelly, que é um outro brilhante da área de tecnologia, ele já fala há mais de 10 anos que as máquinas são para respostas, humanos para perguntas. Isso já vem com o Google, vem com o Waze, vem antes disso. Com o ChatGPT caiu a ficha do povo, né? Mas a piada é velha. O povo que está rindo agora, já estava aí. Então, ou seja... E não querendo gerar polêmica, mas ainda também falando sobre o que o Walter falou, né? De que as pessoas mais velhas são as pessoas que têm mais capacidade de ir lá e vocabulário. Também tem o fato de que os jovens não estão querendo trabalhar, né? Então tem ainda esse problema. Aí a gente tem um plus a mais de que provavelmente vai ter mais gente. A competição tá menor. A competição tá menor. O comentário da Malu é porque tem aquela estatística dos jovens nem. E o Brasil é o segundo país no ranking, perto só para a África do Sul. É triste, mas é real. Espero que a gente esteja... Eu tenho muito medo quando a gente faz... vamos dizer assim, afirmações peremptórias e geracionais, né? Porque nesse momento tem um monte de jovem querendo fazer muita coisa dentro de laboratórios, mas a verdade é que a grande maioria, não é? Eles reuniram pela primeira vez características que nunca estavam juntas. Eles estão dispostos a mudar o mundo, mas com preguiça de arrumar o quarto, não é? Eles são pessoas que reuniram num só ser humano as características de empáfia e ignorância. Então, assim, você tem uma série de pessoas que está assim, fruto de uma sociedade que mimou os indivíduos, gerou culpa nos pais, que mimaram os seus filhos, e hoje a gente tem um processo, eu diria, crescente de indigência cognitiva associada a uma vontade de fazer pouco e ganhar muito. Esta visão é uma visão que se alterou na última geração, porque até então havia uma correlação bionívoca
que todos nós entendimos entre esforço e recompensa. A gente sempre entendeu que ao maior esforço você terá maior recompensa. Esta relação que parece tão óbvia para nós, para as novas gerações ou parte das novas gerações, eles não fazem mais essa correlação. Eles acham que o negócio, para se dar bem, é criar um app e ficar rico. Não é assim a vida. E aí você fala assim, mas não tem gente que ficou assim? Sim, como tem gente que ganhou na loteria, tem gente que foi atropelado, ou seja, tudo acontece estatisticamente em proporções pequenas, mas, na verdade, o esforço ainda gera recompensa. E esta relação, ela não será desmentida, como não será desmentida a lei da oferta e da procura, a lei da gravidade. Você pode tentar derrubar, mas você não consegue, entendeu? Tudo acontece muito rápido ali, depois no ser humano ele também demora para acontecer, quando tá mais velho. Agora com tecnologia é o contrário, era tudo muito lento, levou milhares de anos para um ser humano conseguir afiar uma pedra, e outros milhares para afiar outro lado, para ver que era melhor. E hoje em dia a tecnologia vai se acelerando, ele fala, olha, a gente está numa escalada de evolução, e ele fala muito da lei de Moore lá, e a lei de Moore não consegue mais acompanhar, chegaremos em um outro paradigma, que vai ser cada vez mais rápido. E no episódio que a gente gravou sobre o ChatGPT, a gente tinha aqui o Eduardo Ibrahim, ele falando, olha, IA tá dobrando na média a cada 3,8 meses. Eu falei, caramba, a gente tá criando Deus em termos de conhecimento. Bruno começou a fazer conta loucamente no meio do podcast. Porque eu fiz a conta com a lei de Moore, falando, em 5 anos, multiplica por 10 mais ou menos a lei de Moore. Em 5 anos a IA multiplica por 60 mil, era algo assim. É bizarro. Mas existe uma complexidade aí, porque tem vários tipos de IA, né? O que a gente está falando aqui é muito da IA generativa, que é o ChatGPT. Sim. A IA, que é a IA que vem antes disso, tem vários tipos de IA, tem a IA descritiva, tem a machine learning, tem várias ramificações, vários tipos de algoritmo. Isso já está com a gente sendo aplicado há 10 anos, pelo menos, em alta escala. Já existe desde meados do século passado. A diferença agora é que até final do ano passado você tinha que programar para utilizar a IA, e agora você conversa com ela. Isso deu uma explosão. Então é dessa IA que a gente está falando. Mas se você pegar as IAs que estão por detrás do que a gente usa, elas já estavam evoluindo rapidamente também, elas só não estavam na mão das pessoas. É que a gente não tinha acesso para conversar com elas diretamente. Isso, uma interface. Eu falo que é IA 2.0, né? Então, se você pegar o web, era o web 1.0, porque as empresas programavam os sites e as pessoas usavam como segundo, né? Ou seja, secundário, usuário secundário. A partir das redes sociais e dos blogs, a gente começa com a web 2.0, porque as pessoas começam a publicar diretamente. Isso que deu a explosão na internet. Eu digo que agora a gente está vivendo a IA 2.0, porque ela passou para a mão das pessoas, e quando a IA começar a realmente turbinar as máquinas, o mundo 3D, ela tira das telas o 2D para o 3D, e a gente começa a ter uma experiência 3D tridimensional com inteligência ao nosso redor. Isso que você falou me lembrou o comentário que eu ia fazer sobre a explanação do Walter. Porque eu vi um programador falando que a linguagem de programação mais importante que existe hoje é o inglês. O ChatGPT mudou as coisas, né? Mais Java, não sei o quê. É conversação. É o inglês, é o engenheiro de prompt dando as ordens lá em inglês, ou em português, né? Mas é que o inglês é mais utilizado. Ele falava em inglês, né? Ele falando, é assim que você vai programar hoje em dia. Então, esse termo engenheiro de prompt que o pessoal, né, disseminou é um termo errado. É mesmo? A minha opinião porque todo mundo devia ser uma funcionalidade básica, né? Não é engenharia de prompt. Todo mundo tem que aprender a perguntar. O Kevin Kelly, que é um outro brilhante da área de tecnologia, ele já fala há mais de 10 anos que as máquinas são para respostas, humanos para perguntas. Isso já vem com o Google, vem com o Waze, vem antes disso. Com o ChatGPT caiu a ficha do povo, né? Mas a piada é velha. O povo que está rindo agora, já estava aí. Então, ou seja... E não querendo gerar polêmica, mas ainda também falando sobre o que o Walter falou, né? De que as pessoas mais velhas são as pessoas que têm mais capacidade de ir lá e vocabulário. Também tem o fato de que os jovens não estão querendo trabalhar, né? Então tem ainda esse problema. Aí a gente tem um plus a mais de que provavelmente vai ter mais gente. A competição tá menor. A competição tá menor. O comentário da Malu é porque tem aquela estatística dos jovens nem. E o Brasil é o segundo país no ranking, perde só para a África do Sul. É triste, mas é real. Espero que a gente esteja... Eu tenho muito medo quando a gente faz... vamos dizer assim, afirmações perentórias e geracionais, né? Porque nesse momento tem um monte de jovem querendo fazer muita coisa dentro de laboratórios, mas a verdade é que a grande maioria, não é? Eles reuniram
pela primeira vez, características que nunca estavam juntas. Eles estão dispostos a mudar o mundo, mas com preguiça de arrumar o quarto, né? Eles são pessoas que reuniram num só ser humano as características de empáfia e ignorância. Então, assim, você tem uma série de pessoas que está assim, fruto de uma sociedade que mimou os indivíduos, gerou culpa nos pais, que mimaram os seus filhos, e hoje a gente tem um processo, eu diria, crescente de indigência cognitiva associada a uma vontade de fazer pouco e ganhar muito. Esta visão é uma visão que se alterou na última geração, porque até então havia uma correlação bionívoca que todos nós entendíamos entre esforço e recompensa. A gente sempre entendeu que ao maior esforço você terá maior recompensa. Esta relação que parece tão óbvia para nós, para as novas gerações ou parte das novas gerações, eles não fazem mais essa correlação. Eles acham que o negócio, para se dar bem, é criar um app e ficar rico. Não é assim a vida. E aí você fala assim, mas não tem gente que ficou assim? Sim, como tem gente que ganhou na loteria, tem gente que foi atropelado, ou seja, tudo acontece estatisticamente em proporções pequenas, mas, na verdade, o esforço ainda gera recompensa. E esta relação, ela não será desmentida, como não será desmentida a lei da oferta e da procura, a lei da gravidade. Você pode tentar derrubar, mas você não consegue, entendeu?